Amém, irmãos? Quero dizer para você, não fique nervoso, vai dar tudo certo. Tudo está no controle do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo foi nos dado para fazer a diferença em nossas vidas. Então não fique nervoso, viu? Fique calmo, fique tranquilo, porque a palavra de Deus, ela vem sobre nossas vidas para nos moldar, como o Arthur falou, né? Nós somos chamados para ser a extensão de Cristo, ou seja, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor Jesus Cristo. Então, se nós somos o espelho, o nosso testemunho de vida conta muito, né? Nosso testemunho de vida, ele é importante, por quê, irmão? Porque se você for um instrumento para que a vida do teu irmão, ele olha para você e não vê que ele possa alcançar o mesmo nível, né? Não querendo dizer que a gente é superior, mas que nós possamos olhar para a nossa vida e ver que o mesmo Espírito habita em nós. E por isso nós somos a extensão de Cristo. Quando foi me dada a oportunidade para ministrar essa noite, na sexta-feira o Arthur falou para mim, eu fiquei nervoso, né? Com medo, não por olhar para algo impossível, mas a palavra de Deus fala em 1 João capítulo 4, do versículo 15 ao 21, que todo aquele que confessa Jesus Cristo sobre a sua vida, Deus habita nele e ele habita em Deus, ou seja, há uma unidade, né? E essa unidade é que vai fazer toda a diferença em nossa vida. E é essa unidade que nós vamos olhar para Deus e ver a nossa limitação, e ver todo o nosso ser, que tem o DNA do pecado, e quando nós olhamos para a cruz do Calvário, nós temos a certeza que o véu se rasgou, e nós temos livre acesso para entrar no Santo dos Santos, e tomar posse daquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu estava lembrando que eu fui orar a Deus e falei, Senhor, me dá uma palavra, Deus, para poder transmitir para a igreja, porque a palavra de Deus, irmão, ela fala que a igreja é a noiva, e você não trata uma noiva de qualquer jeito, né? Quando há um casamento, a noiva tem aquele dia de preparação, ela se prepara, ela fica toda bonita, para que ela possa ser a atenção quando ela entra na igreja. E a igreja de Cristo, ela é considerada uma noiva. E a noiva, ela precisa ser bem tratada, ela precisa ser o que chama atenção. E eu olhando para mim, falar, Deus, me dá uma palavra, Senhor. E eu fiquei sábado, praticamente quase o dia todo na Bíblia, e falar, meu Deus, e a palavra não vinha. Eu falei, Espírito Santo de Deus, me ajuda, Senhor, porque de mim mesmo nada eu tenho para oferecer. Quando nós ministramos a palavra de Deus, nós não estamos acima da palavra. A palavra de Deus, ela vem sobre a nossa vida para nos moldar também, para nos direcionar, para nos dar um norte, um horizonte, para nós olharmos para Cristo, que é o autor e consumador de tudo. Como Paulo diz, eu sigo para o alvo, eu tenho um objetivo ao ser alcançado. Aí eu estava lembrando que quando, há uns 30 anos atrás, criança ainda com 16 anos, o Senhor falou para mim algo assim, falou, olha, quando você tinha 16 anos, você ia com seus pais para a igreja, e a igreja que nós servimos na época, abriu um ponto de pregação em Itapira, e com 16 anos a gente ia lá, para falar do amor de Deus. E eu estava lembrando de um fato que aconteceu um dia lá, que uma irmã chegou no final do culto e falou assim, irmão Carlos, você olha para o meu filho? Eu falei, oro, irmã. E aquele moço entrou, não muito alto, mas forte. Ele entrou dentro da igreja, estava eu e mais um irmão, que nós íamos sempre em dois. E nós chegamos, esse moço chegou até nós, eu falei, o que acontece com você? Eu falei assim, irmão, eu não sei o que acontece, às vezes eu perco um pouco da razão, a hora que eu vou ver, eu quebrei tudo dentro da minha casa. Aí eu falei para o irmão, você ora por ele? Ele falou, oro.
com 16 anos de idade, querido. Quando nós começamos a orar para aquele moço, o demônio manifestou na vida dele. Ele deu uma rasteira no irmão que estava do lado dele, o irmão caiu de costa no chão. Foi algo meio que assustador assim, e o rapaz começou a pular dentro da igreja com uma força violenta. E depois que o menino expulsou o demônio dele, ele olhou para nós chorando e falou: pelo amor de Deus, me ajuda. E hoje, querido, nós olhamos para a nossa vida, né? Nós temos um pastor que, glória a Deus, ele está sendo muito usado por Deus para ir atrás, para trazer para nós tudo que tem de melhor. E ele está lá no encontro de casais para trazer para a igreja isso. Por quê, querido? Porque hoje, no mundo de hoje, se nós não tivermos uma determinação de olhar que temos da parte de Deus uma promessa, e de que nós temos um inimigo que ele tenta nos roubar, e de que temos uma carne que puxa nós para vivermos as coisas do mundo, e se nós não formos determinados, nós não vamos conseguir desenvolver a nossa vida em Cristo. Porque quando nós recebemos a Cristo sobre a nossa vida, querido, é um constante crescimento. Não tem como nós pararmos e ficarmos olhando as coisas passar. Quando a palavra de Deus foi pregada semana passada a respeito de quando Paulo e Silas estavam na prisão, e que aquele carcereiro que estava ali, e Paulo viu a consequência do que havia ocorrido, em que ele foi tirar a vida dele. Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A promessa de Deus, querido, não é só para mim, é para minha família. Mas se eu não tiver uma postura diante de Deus, se eu não olhar para as promessas de Deus e ver ela viva na minha vida, na minha família, e determinar que sobre a minha casa há uma promessa, há algo a ser revelado, e eu não batalhar, não lutar por isso, querido, o diabo ele nos paralisa. O diabo ele nos paralisa, ele é como que dá uma anestesia em nós. A gente começa a olhar para as coisas de Deus e olha para você e fala: eu não vou conseguir, isso não é para mim, eu não consigo ministrar na célula, eu não consigo falar do amor de Deus para ninguém, eu não consigo olhar para minha casa e ver que tem uma solução, e ver que tem algo de Deus para acontecer. Deus te chamou, irmão, para que você seja um instrumento na mão dele. E todo instrumento, ele precisa ser bem afinado, porque você tocar um instrumento desafinado fica horrível. Então o Espírito Santo de Deus, como eu falei para os discípulos esses dias, o Espírito Santo de Deus, ele pega você, que é o instrumento, e pega o afinador, que é a palavra, e ele vai trabalhando sobre a tua vida, sobre a nossa vida. E eu comecei a olhar para mim e falar: Deus, mas o que eu vou pregar na igreja hoje? E eu quero falar com você hoje a respeito de uma determinação, aliada com um compromisso, com uma transparência, e encharcada pelo amor de Deus. Abra sua Bíblia comigo lá em Filipenses capítulo 2, versículo do 1 ao 11. Que nós precisamos ter uma determinação e ter um compromisso com aquilo que nós fomos chamados, e sermos transparentes, querido. Hoje nós temos uma oportunidade de fazer diferente. Hoje nós temos uma oportunidade de olhar para as coisas de Deus, olhar para as promessas de Deus e ver que elas são bem reais. E eu olhando para a minha vida assim, eu comecei a pensar, quando eu vim para a igreja Restauração Familiar, na época eu trabalhava na Eaton, e eu lembro que eu estava num amor tão grande, que tinha passado pelo encontro, recém passado pelo encontro, e nós tínhamos um propósito, eu com o Anderson, de orar todo dia à meia-noite. Nós ficávamos ali em oração direto.
Todo dia nós estávamos orando. E o Senhor começou a me lembrar de algo, querido, que nós possamos ter uma unidade em Cristo, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Por quê? Porque para Deus o que importa é vidas, e vidas transformadas, restauradas pelo poder da palavra. E eu me lembro que eu estava na empresa naquela época, e eu estava muito num propósito de oração, e muito jejum, e eu orava direto, todo momento com Deus. Não que eu não tenha hoje, mas com menos frequência do que eu tinha antigamente. Eu estou buscando isso em Deus para que restaure isso na minha vida. E eu me lembro que um encarregado meu chegou em mim e falou assim: olha, vai vir um rapaz para o nosso turno, ele está vindo para o teu turno para não ser mandado embora, mas se você vê que não tem condição, né, vai mandar ele embora. Aí, irmão, eu exerci uma liderança sobre uma área da empresa ali, e esse rapaz veio trabalhar comigo, mas ele dava tanto trabalho para mim, ele dava tanto trabalho, ele dava cada perdido, ele sumia, deixava a linha sozinha trabalhando. Aí eu peguei e comecei a orar por ele, falei: Deus, tem misericórdia, ele vai ser mandado embora, Senhor. Aí o Senhor falou no meu coração: encosta nele, conversa com ele. E eu vejo, querido, que aquilo que eu fiz há uns 13 anos atrás, hoje nós estamos sendo ensinados pela palavra de Deus e pelo modelo do MDA, que é apenas um modelo, e Deus não unge modelo, Ele unge pessoas. Hoje nós somos divididos por cores, por uma questão de organização, mas a nossa bandeira é uma só. A nossa bandeira é Jesus Cristo, e é isso que nós temos que levar para as pessoas. Não você levar: a minha rede é melhor, não, a minha rede é melhor. Não, querido, nós temos que levar a Jesus Cristo. A nossa bandeira é uma só, e nós temos que olhar para essa bandeira e ver que é somente Ele que tem a solução para as pessoas que estão lá no mundo. E eu encostei nesse rapaz e comecei a entender o que acontecia com ele. Irmão, a hora que eu fiquei sabendo, comecei a conhecer mais ele, comecei a participar da vida dele, amado, que judiação. O rapaz, ele não tinha pai, não tinha mãe, morava com a irmã, endividado no banco. Ele chegava na casa dele, ele morava com o cunhado dele não deixava ele tomar banho para dormir. E nós trabalhávamos com torno e fresa. Você imagina aquele óleo fedido, sujava até o cabelo de óleo. Eu falei: meu Deus. Aí eu comecei a orientar ele, falei assim: fala o seguinte, eu vou ficar no teu lugar aqui, você vai lá no banco, tinha um banco dentro da empresa, tem até hoje, você vai conversar com a gerente, você vai parcelar a sua dívida, para que todo mês desconte X do seu pagamento, porque todo o dinheiro dele que caiu, o banco catava tudo. Ele foi lá, negociou a dívida dele com o banco, e para todo mês descontava X, sobrava Y para ele. Aí eu peguei e falei: agora tem que resolver o problema do banho, né? Aí eu peguei e falei para ele assim: fala o seguinte, você traz a sua roupa, aqui na empresa tem um chuveiro, aí você pode tomar um banho, eu libero você 10 minutos mais cedo, você vai lá, toma um banho, e eu troco o turno aqui para você, eu passo tudo que aconteceu na linha, eu passo para o operador do outro turno. Irmão, o rapaz transformou, ele teve uma transformação na vida dele. Eu falei para ele assim: você fuma, você não vai mais ficar lá no fumador lá, você vai largar o cigarro. E ele começou a diminuir as frequências dele lá, o encarregado começava a olhar para ele diferente. Irmão, o rapaz mudou, ele passou a ser um dos melhores operadores que a gente tinha naquela área. Aí todo mundo brigava que queria ele de volta. Eu falei para o meu encarregado, agora não, filho, você me deu o problema, foi resolvido, agora ele vai permanecer nesse turno e vai trabalhar comigo. Então hoje, querido, que eu olho para a nossa vida assim, quando a palavra de Deus que nós diz que nós amamos o nosso próximo como a nós mesmos, é isso. Muitas vezes a gente olha para a pessoa e critica ela, mas não é isso que Deus quer de nós. Segundo Coríntios lá 5:17 diz a palavra de Deus que se conhecemos a Cristo segundo a carne, não conhecemos mais. A ninguém mais devemos olhar segundo a ótica da carne, mas olhar segundo a ótica do Espírito.
E quando você olha para uma pessoa segundo a ótica do Espírito, vendo o que Jesus Cristo pode fazer através do Espírito Santo na vida dela, você passa a acreditar que é real o que Deus tem para nós. Então abra sua Bíblia comigo lá em Filipenses capítulo 2, versículo do 1 ao 11. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça e paz, vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por todos vós, com alegria, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tenho por certo que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Tenho por justo pensar isso de todos vós, porque vós tenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Deus me é testemunha das saudades que tenho de todo vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento de toda percepção, para que possais discernir as coisas. Irmão, desculpa, querido, eu me enganei aqui, é capítulo 2, versículo do 1 ao 11. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguma profunda afeição e compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando as mesmas coisas. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus. Era algo ao qual devia de apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhança aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Somos desafiados a um aprendizado, a vida de Jesus, tendo Cristo como mentor e modelo. 1 Coríntios 11:1, Paulo fala: sedes meus imitadores, assim como eu também sou de Cristo. Jesus escolheu deixar a sua forma divina e adotar a forma modesta de um homem. Mesmo como homem, ele não escolheu riquezas ou posição mundana, mas veio como servo. Mateus 20:28, abra sua Bíblia comigo lá.
tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Sobre esta palavra que o Senhor ministrou no meu coração a respeito de você pegar o modelo, pegar o molde, que é Cristo Jesus, e você olhar para a tua vida, e você enquadrar os teus pensamentos, a tua vida, e olhar para Jesus, o que Ele fez por amor a nós. Quando nós olhamos para nós, querido, você olha para Cristo, você vê a humildade, o amor, a determinação, o compromisso que Ele teve com tudo aquilo que foi proposto, e a transparência dele. Quando você olha para Cristo, você vê lá em Hebreus, que o escritor de Hebreus fala que Ele se humilhou diante daquele que poderia livrar ele da morte, com súplicas e lágrimas, sabendo que somente Deus poderia livrar ele. Aí você olha para a grandeza de tudo que foi feito na cruz do Calvário. Nós não podemos, querido, deixar de lado tudo aquilo que Cristo fez por nós. Nós precisamos ter uma vida em constante crescimento. Em constante crescimento. Hoje nós temos a oportunidade, querido, de expressar o nosso amor, não somente por palavras, mas por atitude. De você olhar para uma vida e você começar a orar por ela, interceder por ela, mas também falar do amor de Deus para ela. E acreditar que Cristo pode fazer, que Cristo pode transformar. É isso que Deus olha para nós e que Ele pede para que nós sejamos. Paulo, quando ele fala, sede meus imitadores, ele está falando, imite a Cristo, querido, como eu também imito. Mas isso, irmão, precisa ser dotado de uma determinação. Se eu não for determinado, eu não vou conseguir chegar em lugar nenhum. Em tudo na nossa vida, querido, nós precisamos ser determinados. Quando você olha para um projeto seu, uma faculdade que você quer fazer, e às vezes essa faculdade é de 5 anos, você fala, puxa, são 5 anos trancado dentro de uma faculdade. Mas se você não tiver uma determinação de chegar e alcançar o seu objetivo, a gente para pelo caminho. Abra sua Bíblia comigo lá em Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 1. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículos 7 ao 14. Paulo diz assim a Timóteo: porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes dos testemunhos de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, porque nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes de tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, a qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por esse motivo sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar os meus depósitos até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito
mediante o Espírito Santo que habita em vós. Paulo está falando aqui de uma determinação. Nós precisamos ser determinados com aquilo que Deus colocou na nossa vida, com aquilo que fomos apresentado para nós. Temos que desenvolver uma determinação como aquela mulher do fluxo de sangue que diz que se tão somente eu tocar nas orlas de suas vestes, eu serei curada. É uma determinação, irmão. Ser determinado é você ter um objetivo e olhar para a tua vida e ver que Cristo te chamou para fazer a diferença nos dias de hoje. Nós somos chamados para isso, mas nós não podemos nos acovardar, falar, eu, discipulado, cuidar de vidas, ter célula, de jeito nenhum, eu não dou conta. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Então nós precisamos olhar para a nossa vida, querido, não esperar tudo de Deus, mas olhar para nós e esboçar em nossa vida uma determinação. Por quê? Porque quando você olha para o seu redor, irmão, quando você olha pela sua família e vê que Deus te chamou para começar uma boa obra dentro da tua casa, você vai relaxar? Você vai cruzar os braços? Você vai dar ouvido para o diabo? Tudo que o diabo lança sobre nossas vidas é pensamento dele. Quando a palavra de Deus fala que Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo, você sabe por que Jesus Cristo se manifestou, meu querido? Foi porque o diabo, ele queria transferir para nós a personalidade dele, pecaminosa, caída, fracassada, derrotada. Era isso que ele queria passar para nós. Ele queria que o ser humano tivesse a mesma personalidade dele, a personalidade de um fracassado, que se levantou para ser maior do que o Criador, e que teve uma punição. Ele queria transferir isso para o ser humano. Aí Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras dele. E nós não podemos aceitar que o diabo roube a nossa família, que o diabo roube a nossa casa, porque somos chamados, temos um chamado da parte de Deus. E toda determinação, querido, ela precisa ser aliada a um compromisso. Não tem como eu olhar para o meu discipulador, marcar um horário com ele e depois não ter tanta responsabilidade com aquilo. Irmão, tenha compromisso com o seu discipulador. Você pode ter certeza que ele vela pela sua alma, ele ora por você, ele busca Deus para que o Senhor faça de você uma extensão de Cristo. Então o compromisso que Jesus nos fala está lá em Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14, versículo 27. Do 27 ao 33. Diz assim, ó: qualquer que não tomar a sua cruz e não vir após mim, não pode ser meu discípulo. Se algum de vós está querendo construir uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas do gasto, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de haver colocado os alicerces e não o podendo acabar, todos os que virem comecem a zombar dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ao qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 pode enfrentar ao que vem
contra ele com 20.000? Se não puderem enfrentá-lo, estando a outro ainda longe, manda embaixadores e propõe acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vós, ao compromisso, da mesma forma, qualquer de vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Se eu não renunciar, querido, da minha vida, se eu não renunciar, até mesmo os meus sonhos, e apresentar eles diante de Deus, e falar: Senhor, aqui estão os meus sonhos, aqui estão os meus projetos, mas o meu desejo é viver a Tua vontade. Então me coloque no centro da Tua vontade. Eu não posso, querido, olhar para a cruz, quando Jesus fala a respeito de você tomar a sua cruz, de você ter um compromisso com a palavra de Deus, de você ter um compromisso com o Evangelho de Cristo, e você olhar que através da tua vida, você vai ser um instrumento de Deus. A gente não pode olhar para trás, querido, e simplesmente deixar tudo de lado. Eu tenho sido transparente com aqueles que Deus confiou na minha mão. Em janeiro nós vamos ter multiplicação de células. E eu já falei para eles, falei: irmãos, é renúncia. Eu e minha esposa, nós estamos amando o MDA, querido. Nós estamos amando o MDA, sabe por quê? Porque a nossa vida, mudou. Nós não temos tempo para mais nada. Segunda-feira, estudo da apostila. Terça-feira, Tadel. Quarta-feira, célula. Quinta-feira, discipulado com os discípulos. Sexta-feira, nós estudamos a apostila com eles. Só no sábado que nós não temos muito. No domingo nós temos compromisso na casa do Henrique, estudando a apostila com ele. E nós vamos olhar para isso como peso? É um desafio, irmão. Você estava contente com a vida que você estava vivendo dentro da igreja? Eu não estava, querido. Eu pedia misericórdia de Deus a todo momento, porque eu sabia que se Jesus voltasse naquele momento, eu ia ficar. Eu ia ficar. Porque eu não tinha compromisso. Eu não tinha vida, na vida de Deus eu não tinha. Era crente, só crente bonitinho no domingo à noite. Não tinha uma vida de oração. Não tinha um TSD com Deus, de chegar na presença de Deus e de falar: Senhor, como eu preciso, Deus, mergulhar no Teu amor, para que eu possa transferir isso para as outras pessoas. Quando a palavra de Deus fala aqui em Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento, Ele está querendo, irmãos, tenha unidade. Tenha unidade. Porque quando se fala da igreja, ela fala de um corpo, e cada membro do corpo tem uma função. Então ele fala de unidade, unidade de pensamento, unidade de propósito, unidade de objetivos, abraçar o nosso pastor e lutar junto com ele, para que nós possamos impactar essa cidade, não porque somos o melhor, mas porque é necessário, irmão, é necessário. Hoje, as igrejas de hoje, eles não veem o reino de Deus mais como viam antigamente. Você tem visto muitos milagres? Quantos mortos você viu levantar esse ano? Quantas pessoas saíram da cadeira de roda? Quantos cegos foram curados? Quantos surdos recebeu a audição? Quanto mudo falou? Eu também não vi, querido, esse ano. Mas no nome de Jesus Cristo, nós vamos ver. A sua célula, querido, o Espírito Santo de Deus, Ele vai descer com uma presença poderosa, e vai acontecer milagres na sua célula.
Você vai ver pessoas na sua célula sendo curadas. Você vai ver pessoas na sua célula recebendo uma restauração da parte de Deus. Você vai ver pessoas na sua célula, querido, olhando para a sua vida e vendo você um modelo a ser seguido. Por quê? Porque você entendeu. Porque você entendeu. Quando a palavra diz, tende em vós o mesmo sentimento, não é sentimento de você olhar para o mundo, querido, e olhar e falar, que dó, rapaz, você viu? O mesmo sentimento de Cristo Jesus é um sentimento de doação, de entrega, de completa renúncia. Ele renunciou a tudo. Ele renunciou a tudo para viver como eu e você aqui na terra e sentir as mesmas coisas que nós sentimos. Ele olhou para eles um ser igual ao Pai. Eu imagino assim que ele chegou no Pai e falou, Pai, toma aqui meu manto, toma aqui a minha coroa, me faz ser como homem como eles, porque eu quero entender eles. Quando você passa a entender o ser humano, querido, ao invés de você olhar e falar, não tem jeito, não vai alcançar, não tem consistência, não tem propósito, não tem compromisso. Jesus Cristo, ele olhava para o ser humano. Como que será que Deus olhava para o ser humano? Mas quando Jesus desceu na terra e tomou a forma de um homem e começou, sabe, sentir dor como você sente. Às vezes você levanta de manhã, você se sente uma pessoa mais fracassada do mundo. Às vezes você não tem ânimo para nada. Ele sofreu tudo isso aí. Porque quando ele chegou lá na cruz do Calvário, ele disse assim, Pai, está consumado. Aí sabe o que Deus fez, querido? Deus reconciliou a humanidade que estava morta. Porque todo aquele que está no mundo, querido, e faz as coisas do mundo, a palavra de Deus diz que eles estão mortos. Morto vivo. Hoje nós estávamos estudando e a gente falou sobre isso. Você já foi num velório? Você já viu uma pessoa morta? Ela está lá gelada, não esboça nenhum movimento, nenhum sentimento ela expressa. E quando nós estávamos no mundo, estávamos mortos. Não esboçávamos sentimento de amor pelo nosso próximo. Não esboçávamos preocupação dentro da nossa própria casa. Mas quando João fala que o Espírito de Deus, quando nós recebemos a Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele nos vivifica para as coisas de Deus. Aí, aquilo que estava morto ganha vida, porque o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo, ele tem amor, ele tem domínio próprio, ele tem longanimidade, bondade, mansidão. Tudo isso está embutido no caráter e na pessoa do Espírito Santo. Agora, quando eu permito que o Espírito Santo de Deus, ele entre na minha vida, toda essa luz de Deus, ele transparece, transpõe da minha vida. Ele me leva a amar meu próximo. Ele me leva a olhar dentro da minha casa e falar, Deus, estabeleça o teu reino aqui dentro, Senhor. Pai, transforma a vida dos meus irmãos. Jesus, eu acredito na palavra do Senhor, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas não tem como nós falarmos de um compromisso, irmão. Foi essas três coisas que Jesus, o Espírito Santo falou no meu coração. Você vai falar sobre determinação, sobre compromisso. E você vai falar também sobre transparência. Ser transparente. Não ser uma pessoa enigmática. Só eu sei dos meus problemas e não conto isso para ninguém. Você fala, estou junto com o meu pastor de rede, mas por trás dele, ó, você desce a lenha. Você fala mal dele.
Você acha que isso é uma pessoa transparente? Então somos desafiados, irmãos, a ter um modelo. Eu não dei nem nome para essa ministração, nem um título, mas eu acredito que o título seria: qual tem sido o seu modelo? Qual modelo você tem seguido? Abra a tua Bíblia comigo lá em Marcos, capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 17. Quero falar com você sobre a transparência de um pai. Um homem dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes, e vai se secando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Jesus respondeu: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei o menino. Eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, logo agitou o menino com violência. Caindo ele por terra, rolava espumando pela boca. Perguntou Jesus ao pai do menino: quanto tempo há que sucede isso? Respondeu ele: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, olha a transparência desse pai, querido. Mas, se tu podes fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajuda-nos. Disse-lhe Jesus: se tu podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Amém? Eu vejo na vida desse homem aqui, irmão, uma transparência muito grande. Você imagina o sofrimento desse pai? Você imagina quantas decepções que ele teve com algumas pessoas que se diziam ser cristãos e que poderia ter uma solução para o problema dele. Você imagina o cuidado desse pai? Eu que sou pai, irmão, você que é pai e mãe, imagina o sofrimento desse pai quando o demônio se apossava dessa criança. Precisava ficar olhando ele, senão o demônio matava, lançava ele na água. Imagina quantas marcas no corpo de queimadura essa criança devia ter. Imagina o semblante desse pai, de tanto sofrimento, querido. Não é fácil. Mas ele foi transparente, ele foi sincero com Jesus Cristo, quando ele disse: eu trouxe aos seus discípulos, e eles não conseguiram fazer nada, mas se o Senhor pode, nos ajuda, porque eu já não aguento mais ver essa criança sofrer na mão desse demônio. Acredito que quando ele perguntou para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, acredito que Jesus poderia ter respondido assim: olha, esse demônio aí que está atormentando a tua família, eu vi esse demônio cair do céu como uma bola de fogo,
mas eu vou te ajudar. O poder que exalava, o poder que saía de Jesus Cristo, irmão, foi só o demônio ver o semblante de Cristo, ele já não aguentou. E Jesus falou uma coisa interessante para ele: tudo é possível ao que crê. Você crê? Você crê? Você crê que as promessas de Deus dentro da sua casa vai se cumprir? Você crê que através da tua vida há muitas vidas a ser alcançadas? Então tome posse, querido. Agora, se você olha para você e você se anula diante de Deus, chega no seu discipulador, fala para ele, fala: irmão, me ajuda na minha falta de fé, ora junto comigo, porque quando eu olho para mim, eu não consigo me enxergar um líder de célula, eu não consigo enxergar um pastor de rede, um pastor de distrito. Tudo é possível ao que crê, irmão. Precisamos ser transparentes, ter a transparência desse pai aqui, ó. Eu, quando estava meditando nessa palavra desse pai, eu me coloquei no lugar dele um pouco para ver. Não é fácil, irmão. Não é fácil você ser assolado por um demônio derrotado, caído, e você ter que ficar olhando aquela criança todo momento, para quando você não sabia, o pai não sabia quando o demônio ia pegar aquele menino, não sabia se ia jogar ele no fogo, ou não sabia se ia jogar ele na água, mas ele olhou para Jesus Cristo e viu que em Jesus Cristo havia uma solução, e ele fala para Jesus: me ajuda na minha falta de fé, Senhor, porque eu já tive tantas decepções, que eu já não sei mais o que é certo nem o que é errado. Então hoje, querido, nós temos uma oportunidade da parte de Deus, mas quando você olha para você, irmão, não desanime, não veja isso algo impossível, porque como nós lemos lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que eu li errado aqui na frente, Paulo fala que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Ele vai terminar, ele vai aperfeiçoar na sua vida. E o aperfeiçoamento, sabe como é? É na prática. É praticando que eu aperfeiçoo. Quando um atleta ele vai para uma Olimpíada, ou ele vai participar de algum compromisso, ele treina exaustivamente, para que ele possa aperfeiçoar os movimentos, tudo certinho, para que ele possa executar com exatidão. E sobre nossa vida, há um aperfeiçoamento da parte de Deus, na prática. Deus vai te levar à prática. Você pede amor para Deus, então Ele vai colocar amor, muitas pessoas na sua vida para você amar. Aqueles que você não gosta ainda, aqueles que você fala porque eu não gosto daquela pessoa, é esse que você precisa amar. Amar quem ama a gente é fácil, mas ama aquele que fala mal de você. Vai amar aquele que critica. É para esses que nós precisamos expressar o amor de Deus. Você sabe por quê? Porque quando você expressa o amor de Deus por essas pessoas, é como se você juntasse brasas sobre a cabeça dela. Ela vai falar: puxa, eu falo mal dele e ele me ama, rapaz. Eu critico ele e ele me ama. É para essas pessoas que nós precisamos expressar o amor de Deus. Amém, queridos? Você quer ver um exemplo de transformação? 1 Tessalonicenses capítulo 1. Versículo 12.
1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12. Para que andeis de um modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória, pelo que também damos graças sem cessar, graças a Deus, porque havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, recebestes não da palavra de homem, mas segundo na verdade, com palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que credes. Pois vós, irmãos, vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, em Cristo Jesus, que estão na Judéia. Sofreste de vossos próprios conterrâneos, o mesmo que eles sofreram dos judeus, aos quais também mataram o Senhor Jesus e os profetas, e nos perseguiram. Eles não agradaram a Deus, e são contrários a todos os homens, e nos impedem de falar aos gentios, para que eles sejam salvos. Desta forma, sempre enche a medida de seus pecados. A ira de Deus caia sobre os filhos, caia sobre eles afinal. Está falando da vida de Paulo, que teve uma transformação genuína da parte de Deus, que era um perseguidor, passou a ser um perseguido. Então foi essa palavra que Deus colocou no meu coração, querido. Eu creio que aquele que começou a boa obra, ele vai aperfeiçoar na sua vida. Mas seja determinado, tenha um compromisso com a sua célula, com o seu pastor de rede, e seja transparente com ele. Amém? Quero ler a conclusão aqui dessa palavra, que diz assim, somos desafiados a fazer uma reflexão de nossas vidas hoje, pois uma atitude nossa agora muda tudo em nossas vidas, pois maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos neste momento. Quero fazer uma oração para encerrar essa palavra. Pai, no nome de Jesus, Senhor, foi lançada uma semente, Pai, pois toda palavra é uma semente. Ó Deus, eu creio na Tua palavra, Senhor, e sei que ela pode, Pai, na nossa vida, trazer muitos frutos. Meu Pai, eu oro por cada família nesse momento aqui representado, Senhor. Eu oro por cada pai de família, Senhor, por cada mãe. Ó Deus, ajude, Senhor, nós expressarmos o nosso amor pelos que estão dentro da nossa casa, Senhor. Porque muitas das vezes os pensamentos do diabo têm feito da nossa casa os nossos inimigos. Espírito Santo de Deus, faça na nossa vida, Senhor, aquilo que só o Senhor sabe e pode fazer, Pai. Nos leva, Senhor Jesus Cristo, como foi ministrado nessa palavra de hoje, Senhor, a ter o mesmo sentimento, Pai, não com palavras, mas com atitude, Senhor. Ensina-nos, ó Deus, e nos conduzas, Pai, a ser determinado, a sermos compromissados, Senhor, e a sermos transparentes, ó Pai, no nome de Jesus Cristo. Ó Deus, que essa palavra, Senhor, ela possa, como Pedro, Pai, diz lá em 2 Pedro, Pai, que ela possa tomar uma forma, Senhor Jesus Cristo, a cada vez mais crescente, Senhor. Pai, para a glória do Teu nome, que não haja resistência, Senhor Jesus Cristo, em nossa própria vida, que nós não possamos estabelecer limites, Senhor, mas que os limites do Senhor sejam estabelecidos sobre nossa casa, sobre nossa família, Senhor, sobre a igreja. Pai, para a glória do Teu nome, Senhor.
A tua palavra foi entregue, ó Deus. A semente foi lançada. Ó Pai, como o Celso ministrou aqui, Senhor, no começo do culto, o pão foi lançado sobre as águas, Senhor. Agora, Pai, no nome de Jesus, que essa palavra, Senhor, encontre um lugar dentro do nosso coração, receptível a ela, Senhor, e que nós possamos experimentar a qual seja boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nossa casa, para nossa família. No nome de Jesus, eu te agradeço. No nome de Jesus, eu te glorifico, Pai, porque Tu és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração. Concretiza na nossa família, Senhor, os Teus planos, o Teu reino, Pai, para a glória do Teu nome. Eu oro, Pai, no nome de Jesus e te agradeço. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Aplauda Jesus, querido.